Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 7. E eu prometo que serei breve. Eu sei que todo pregador fala isso e demora demais, mas de fato será. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu já ministrei aqui, não foi num culto da resposta, foi na conferência. Eu vou relembrar essa mensagem que muito me abençoou. Eu quero compartilhar com você. Que caneca mais show, hein? Muito legal, gostei. Quem achou aí João capítulo 7? Deixa eu dar uma dica para você. Dá uma desativada aí no WhatsApp, porque às vezes você vai estar recebendo uma palavra e uma pessoa manda um zap e vai tirar a tua concentração. Então, é uma dica que eu dou a você. A palavra vai ser breve e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou citar alguns versículos, alguns eu vou pular, mas eu vou direcionando a igreja. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em secreto. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em secreto. Na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, eu disse o que? Na metade. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Versículo 28, dá uma puladinha aí. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Versículo 37 agora. Estão acompanhando aí, amém? Diz assim: no último dia, o que eu disse? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora
glorificado. Amém? Queridos, o tema da minha mensagem é o transbordar do Espírito. E nós precisamos entender que o conceito de transbordar talvez seja simples. É como, vou pegar aqui, aproveitar, é como se esse copo aqui, essa caneca, né? Nada temerei, muito legal, eu nem sabia que existia essa caneca. Se eu colocasse mais água aqui, ela iria além da borda, ela ia transbordar. Eu quero dizer para você que Jesus viveu essa verdade. Ele foi o exemplo de uma pessoa que foi tão cheio, mas não foi cheio para dizer sou cheio, sou bonito, não. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e essa missão era abençoar. Sempre Deus vai colocar algo na sua vida, grave isso, para abençoar. Quando você achar que aquilo que você tem, que aquilo que você está buscando é só para você, você está enganado. É por isso que eu abro um parênteses aqui e digo que existem muitas pessoas equivocadas quanto à questão de promessa de Deus. Você já viu que tem pessoas que dizem assim: eu não vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, eu estou há tanto tempo e eu não vejo essas coisas acontecer. Deve ser por dois motivos: de fato ainda não aconteceu, você tem que estar entendendo os processos, ou outras pessoas estão equivocadas quanto ao que é cumprimento da promessa, porque tem gente confundindo cumprimento da promessa com enaltecimento do ego. Aí, como Deus ainda não exaltou ele, ainda não colocou o nome dele lá nas alturas, ele está achando que Deus não está com ele, e não é isso. Nós vamos ver, à luz da palavra, que Jesus viveu essa plenitude, e ele mesmo sendo filho de Deus, ele se rebaixou, ele foi lá embaixo, para dizer: olha, eu não tenho glória nenhuma. E infelizmente tem muita gente equivocada, achando que cumprimento da promessa é o meu nome ser famoso. Querido, Deus até pode e faz isso, dá um raio de influência maior a algumas pessoas, mas para as pessoas que Ele dá isso, pouco importa, porque na verdade o importante não é fazer o seu nome conhecido, mas o nome dele conhecido, através da sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, queridos, em 1 Tessalonicenses 3,12, Paulo afirma sobre o transbordar do amor ao próximo. Ele fala assim: olha, que quero que cresça e venha transbordar o meu amor ao próximo. Aquela célebre frase do pastor Paulo Mazzoni, eu vou dar o crédito a ele, é óbvio, mas que eu falo tanto que tem gente que acha que é minha. Mas olha, tão bonita essa frase: não existe amor sem serviço, não existe serviço sem compromisso, e não existe compromisso sem sacrifício. Então é a doação. Paulo vai falar do amor que ele tinha pelos colossenses. Ele falou assim: olha, eu quero que o meu amor venha transbordar, venha contagiar vocês, vai ser tanto em mim que vai pegar em vocês. Então, nós vamos ver em Lucas capítulo 6, versículo 38, dei será dado a vós boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, queridos, o sentido desse texto, olha, Deus vai dar uma medida para você tão legal, tão suficiente, que vai abençoar outras pessoas. Então, eu tenho aprendido a cada dia que o sentido da vida não está de fato na sua duração, mas na sua doação. O quanto você abençoa as pessoas, o quanto aquilo que Deus tem te dado não é só para você, é para as pessoas que estão próximo de você. Jesus foi uma pessoa assim, que ele foi cheio, ele transbordou, mas ele não transbordou, grave isso, porque ele era filho de Deus. Na verdade, ele se esvaziou desse título para ensinar que todos podem ser como ele. Tem gente que diz assim: ah, mas para Jesus foi fácil, ele era filho de Deus, ele era como se fosse um Dragon Ball, com poderes especiais. Não, ele era homem igual eu e você, tinha fome, tinha sede, tinha frio, calor, tentado, tudo igual. Ah, mas aquele prego nas mãos, eu tenho certeza que Deus colocou uma xilocaína ali que aliviou. Não, filho,
sentiu a dor. Ele se esvaziou totalmente e ele foi cheio. Você vai ver vários textos na Bíblia, várias passagens, e Jesus retirou-se para ter um tempo a sós. Mas ele era filho de Deus, para que ele precisava orar? Você já parou para pensar nisso? Ele queria nos ensinar que se nós fizermos o que ele fez, seremos como ele. Se nós tirarmos tempo com Deus, se nós dedicarmos a uma vida com Deus, nós seremos como ele na plenitude. Então, eu quero falar para vocês de um contexto onde Jesus falou a célebre frase que você já ouviu tanto: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele falou essa frase, e o contexto dessa história foi numa festa judaica chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, ou Festa Sukkot. Essa festa eles celebravam a colheita dos frutos ao 7º mês, do dia 15 ao dia 21, e eles celebravam essa festa durante 7 dias. Quantos dias? Era uma festa judaica. Então esse acontecimento foi nessa festa. Nessa festa eles viviam em tendas, e eles relembravam a época que eles foram peregrino no deserto, onde Deus os sustentou com a própria mão. Então era chamada Festa das Cabanas. O povo vivia em cabanas, e a parte de cima era folhas, onde na noite eles podiam ver as estrelas. Era uma coisa assim, proposital, para eles entenderem que nesse período Deus os sustentou. E essa festa, durante 7 dias, eles dançavam, eles celebravam, e era assim, algo muito festejante. Nessa festa, nessa bendita festa, que os discípulos de Jesus e os irmãos de Jesus tentaram impulsionar ele aí. Ó, você não vai para a festa não? Tá, vai começar. E aqui eu vou enumerar alguns pontos de pessoas que desejam ser cheias do Espírito Santo. Quantos aqui nessa noite querem ser cheios do Espírito para transbordar? Diga amém. Então, queridos, grave isso que eu vou te falar. Número 1, uma pessoa que deseja ser cheio do Espírito, ela não é guiada por opinião e aparência, ainda que lógica, mas ouve a voz do Espírito e espera em Deus. Eu vou repetir: não é guiado por opinião e aparência, ainda que lógica, mas ouve a voz do Espírito e espera em Deus, como nós cantamos, né? Minha esperança está em Deus. Olha o que diz o versículo 4, 5 e 6 do capítulo 7. Olha o que essas pessoas disseram a Jesus: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Aí a Bíblia vai dizer: pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que são cheias de Deus, elas não são guiadas por essas opiniões. E olha só, ainda que tenha lógica. Porque, queridos, nós vivemos em um mundo, não estou criticando, e eu estou falando que nós precisamos disso, de rede social. Quem aqui tem Facebook, levanta a mão. Quem tem Instagram, levanta a mão. Quem não tem nada disso, levanta a mão. Merece um lanche ali na cantina. Quem aqui não tem WhatsApp? Você não usa o WhatsApp? Sério mesmo, irmão? Nós vivemos um mundo em divulgação, de comunicação. Você imagina nessa época em que ele falou uma coisa que era lógico. Ele falou assim: você não vai para a festa? Está bombando a festa. É a festa dos tabernáculos. Sobe. Quem é? Ah, Jesus, você não faz milagres? Você tem que mostrar teus milagres. Você tem que divulgar. A gente ouve muito isso. Não estou dizendo que é errado não, tá? Eu estou tentando mostrar aqui o contexto que Jesus estava vivendo. Você tem que se divulgar. Quem é que faz uma coisa legal e fica fazendo em segredo? Tem que postar. Tem que impulsionar. Aí a Bíblia vai dizer que nem os seus irmãos acreditavam nele. Aí Jesus dá uma resposta
que respaldam o meu primeiro ponto. Uma pessoa, para ser cheia de Deus, não é guiado por opinião e aparência ainda que lógica, mas ouve a voz do Espírito. Ele vai dizer assim: para mim ainda não chegou o tempo certo. Aí ele vai dizer: para vocês qualquer tempo é certo. Pega essa aí. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu tenho critério nas minhas escolhas. Para vocês, qualquer critério é critério. Queridos, nós precisamos entender que os filhos de Deus são guiados pela sua voz. E aqui Jesus está dizendo que existe um tempo apropriado. Ele vai dizer: eu não vou subir agora na festa, porque não é o tempo apropriado para eu subir. E nós vamos ver no final dessa mensagem o porquê ele disse isso. E muitas vezes, queridos, nós estamos ouvindo vozes e achando que é a voz de Deus. Queridos, eu imagino que muitas pessoas no lugar de Jesus diriam: é isso aí mesmo, que bom que você falou esse negócio para mim. Eu estava com tanta vergonha de expressar meus milagres, que agora eu vou para essa festa e vou fazer muito milagre para postar nas redes sociais, porque realmente faz sentido o que você está falando. Jesus não disse isso. Ele disse: para vocês qualquer tempo é certo, ainda não chegou o tempo. Você só vai entender o tempo certo quando você ouvir a voz certa. Porque muitas vezes a gente ouve vozes erradas. Deus está direcionando a você para um lugar, mas você precisa entender a direção de Deus. Eu vou lembrar você rapidamente de Eliseu, quando Eliseu profetizou: olha, não haverá chuva aqui. Aí o que aconteceu? Ele foi para Querite. Aí lá acabou a água. O que Deus falou para ele? Saia de Querite e vá para Sarepta, porque a água de Querite acabou. Se ele continuasse em Querite, a fonte ia secar, ele ia morrer de sede. Então ele precisava entender a voz de Deus. O tempo determinado, aqui acabou o tempo, vai começar um outro tempo. E talvez isso seja um pouco, até que tenha um emblema de ser muito espiritual. Não, eu vou ouvir a voz do Espírito. Parece que é um negócio assim tão espiritual. E querido, não é. É simplesmente entender o que Deus está falando na simplicidade. Deus fala. Não é que Deus não fala, é que a gente não está atento para ouvir a sua voz. Deus quer falar conosco todos os dias, na simplicidade, mas muitas vezes nós fugimos da simplicidade do que Deus tem falado para a gente. Muitas vezes nós abortamos o melhor de Deus para a nossa vida. E eu devo dizer para você, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós vivenciarmos os seus planos. Quer ver um exemplo? Quando aquele sacerdote viu aquele homem na beira do caminho, quase morto, ele olhou, foi para o outro lado da rua. Às vezes a gente faz assim. Deus queria que aquele sacerdote parasse, tratasse daquele homem, mas ele foi para o outro lado da rua. Às vezes a promessa, o milagre, ele está ali, escondido atrás de uma pessoa ferida, machucada, que você vai ter que tratar. Mas você diz: isso não tem nada a ver com promessa, isso não é legal. Você vai para o outro lado da rua, você perdeu o melhor. Você está entendendo, querido? Que talvez era muito lógico, ele tinha que fazer milagres. Se você faz milagre e ninguém vê, você não tem notícia, você não tem seguidores, você não quer aumentar seus seguidores, então você tem que ir para a festa judaica, você tem que ir para a festa do tabernáculo. Não chegou o tempo apropriado. Quando Samuel estava lá um pouco frustrado que ele tinha ungido Saul, e Deus já tinha rejeitado, e Deus fala para ele: olha, eu já separei um homem lá na casa de Jessé, vai lá que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que quem ia mostrar? Deus ia mostrar para Samuel. Agora, quando Samuel vê Eliabe, um homem bonito, alto, igual assim o Tiago Pérez, te dá essa moral hoje, ele falou assim: certamente esse é o rei de Israel. Ele falou: não tenho dúvida, esse é o cara. Sabe por quê? A configuração de rei na cabeça de Samuel era Saul, homem alto, e Deus falou assim para ele: Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. O meu critério é outro. Você entende?
Aí Samuel acordou, falou: agora eu entendi, é quem Deus sinalizar. E quem Deus sinalizou? Davi. Você já conhece a história. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu vou repetir. Quem deseja ser cheio do Espírito não é guiado por opinião e aparência, ainda que lógica, mas ouve a voz do Espírito e espera em Deus. Eu quero dizer para você, querido, Deus tem preciosidades para você. Deus quer encher a sua vida, não somente para você, mas para você transbordar. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa entender o que Ele tem te falado e a direção que Ele tem dado a você. Quantos recebem isso? Diga amém. Número 2. Quantos querem transbordar do Espírito? Diga amém. A pessoa que deseja transbordar do Espírito está ciente de que sempre o que ele faz é para glorificar a Deus. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 7. Agora, ele tinha dito: eu não vou subir agora não, nessa festa. Aí depois ele subiu. Aí vai dizer no capítulo 14 que ele estava na metade da festa. Em que parte da festa? Metade. A gente não está falando de tempo, então é muito importante a gente refletir sobre isso. Quando estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Aí os judeus ficaram admirados. Como é que esse camarada fala desse jeito, sem nunca ter estudado, sem nunca ter, assim, ter uma instrução mais qualificada? A sabedoria dele vinha de Deus. E ele responde: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Você vai ver que ele, sendo filho de Deus, tendo as palavras de sabedoria na sua boca, ensinando, e todos ficaram admirados com o seu ensino, ele falou assim: olha, essa glória não é minha, essa glória é de Deus. E aqui eu venho lembrar você que uma pessoa cheia de Deus, ela não glorifica a si próprio, ela glorifica a Deus. Quando você vê uma pessoa que fala tanto de si, olha, porque Deus me usa, porque eu não sei o que, quando eu fiz não sei o que, você desconfia, porque essa pessoa não está dando a glória a quem é devido. Jesus falando, compartilhando o Torá, falando com sabedoria, porque as palavras dele eram de sabedoria, falavam aos corações, convenciam. Por isso que ninguém conseguia apedrejá-lo. Primeiro porque não era o tempo apropriado, só ia acontecer se Deus permitisse. Ninguém conseguia tocar porque ele era muito amado também. As palavras dele abençoavam o povo, mas com tudo isso, ele transferiu a glória para Deus. Ele diz: vem daquele que me enviou. Ele falou assim: eu bebo de uma fonte. Existe um motivo para eu ter essas palavras de sabedoria, é de Deus, é dele, é para ele, são todas as coisas. Então, queridos, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai te encher do Espírito, que Deus vai te usar muito. Você crê nisso? Eu acredito que só metade acreditou. Eu vou dar mais uma chance, que Deus vai te usar muito, amém? Agora diga para o seu irmão: mas a glória não é sua. Fala para ele: a glória é de Deus. Aqui está um sinal de alguém que é ousado, de alguém que recebe uma palavra. Nós estamos encerrando hoje a campanha Que Reine a Paz, e nós estamos no Casa de Paz, e Deus tem usado tanta gente. Deus tem usado pessoas para ir nas casas e compartilhar a palavra, e pessoas têm sido curadas, têm recebido Jesus. Sabe por que isso tem acontecido? Porque você é bonito? Não, porque se fosse pela sua beleza, ninguém seria curado. É pela beleza de Jesus na sua vida, é pelo Espírito Santo que está em você. Então você precisa reconhecer que tudo que acontece vem dele, é para ele, é graça. E ele estava lá ensinando, e as pessoas diziam: mas ele fala muito bem. Ele disse: obrigado, é que eu fiz um curso de, como é que fala? Oratória. Agora eu sou coach.
Tem problema não, muito legal. Mas ele não disse isso. A sabedoria vem de Deus. Eu já tive experiências de ver pessoas que não sabem ler, mas conseguem ler a Bíblia. Quem já viu essa história? Eu já conheci pessoas, não sabia ler, mas começava a ler, meu amigo. A Bíblia, a palavra, não me pergunte como, não sei. É a paz que excede todo entendimento. Então, excede, não dá para compreender. Deus vai te encher muito, mas você vai fazer o nome dele conhecido. Você crê nisso? 3, para aqueles que desejam ser cheios do Espírito para transbordar. Não age pela sua vontade. Ele sabe para onde vai e sabe quem o enviou. Acompanhe comigo o versículo 28 e o 29 do capítulo 7. Ele vai dizer assim: enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem, mas eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Olha só, Jesus estava dizendo aqui: olha, eu não estou aqui pela minha vontade, eu estou aqui cumprindo uma missão. E a pessoa que é direcionada pelo Espírito, ela entende a sua missão. Quando Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava dizendo assim: eu estou muito convicto da minha missão. Aquele versículo que muitas pessoas sabem, puxando aquela caixinha da promessa, né? Tudo posso, não, vocês sabem, vamos lá, tudo posso. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem assim: olha, eu posso fazer qualquer coisa, Deus está comigo, amém, glória a Deus. Tem problema não. Mas o contexto, ele diz assim: aprendi a viver na fartura e na escassez. Aprendi a ter tudo e tendo nada. Aprendi a estar feliz comendo um ovinho mexido, que por sinal é muito bom no café da manhã, aquele bem mexido com a gema mole. E aprendi a estar feliz comendo picanha maturada. Aí ele vai dizer: tudo eu posso, porque ele me fortalece. Ele está dizendo assim: eu não dependo de ter muito ou ter pouco para poder fazer as coisas. Eu tendo tudo, eu tendo pouco, eu faço, porque a minha força vem de Deus. Você entende, querido? Você entende que uma pessoa cheia de Deus, ela não age pela sua vontade, mas ela sabe de onde vai, ela sabe para onde vai e sabe quem o enviou. Ela está muito clara a missão para ela. E queridos, devo dizer uma coisa para você: se você está esperando a vontade, cuidado, porque vamos pela lógica. José, quando viu a mulher de Potifar dando em cima dele, alguns dizem a Patifar, mulher de Potifar, ele pensou assim: eu fico ou não fico com ela? E se o Potifar morrer? Eu posso me dar bem. Ela está dando em cima de mim. Eu vou ficar com ela ou eu não fico? Você acha que José não tinha testosterona? Ele tinha, mas ele não agiu pela vontade. Ele agiu pelo princípio. Ele falou assim: eu não vou desagradar o meu Deus. Aí tem gente que diz: eu não estou com vontade para a igreja. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu não estou com vontade. Mata essa vontade. Aí nós vamos ver daqui para frente a questão da vontade. E muitas pessoas, Jesus está dizendo aqui: olha, eu não estou aqui pela minha vontade. Não que ele não tivesse prazer no que estava fazendo, porque ele tinha prazer, a sua missão. Mas ele está dizendo assim: eu estou aqui cumprindo algo daquele que me enviou. Lembrei agora do nosso impacto de carnaval, que a gente teve tanto aqui no Recreio, quanto em Copacabana, um sol de 40 graus. Você acha que a gente queria estar lá? Não, eu gosto de pegar sol de 40 graus, eu acho uma delícia. A gente estava ali porque a paixão por almas falava mais do que o calor. Então, queridos, se você deseja ser cheio do Espírito, entenda isso.
Diga não para a sua carne, mas isso só é possível quando você ouve a voz do Espírito. Isso é possível quando você está na plenitude do Espírito. Jesus iria à cruz, só Ele poderia cumprir essa missão. Ele tinha uma missão. Deus tem uma missão para você. Você tem cumprido a missão que Deus tem te dado, ou você tem abortado? Deus tem colocado você em lugares estratégicos que muitas vezes você se cala, como Esther, que quando não entendeu o propósito, ela decidiu se calar. Esther estava lá no palácio, e Mordecai, desesperado porque o povo ia morrer, mandou dizer para Esther: olha, aqui está a cópia do decreto, vê lá o que Esther pode fazer. A Esther disse assim: olha, todos aqui sabem o que acontece quando alguém se apresenta diante do rei e ele não estende o cetro, é morte na certa. E ela disse assim: eu ainda vou dizer mais, faz 30 dias que eu não me apresento. O que ela estava dizendo? Não posso fazer nada. Aí Mordecai vai dizer assim para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, se você ficar calada, não pense que por você estar no palácio, você vai escapar, porque Deus vai levantar livramento de outro lugar, mas você e a sua família vão perecer. Ele ainda diz assim: quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou como rainha. Opa, a ficha caiu. Ela entendeu que ela estava lá no palácio, não era para ser a bonitona, não era para ser a cheirosona, ela estava lá para cumprir uma missão. E quando ela entendeu a missão, ela decidiu morrer por ela. Ela disse assim: manda todo mundo jejuar, eu e minhas servas jejuaremos, e eu vou me apresentar diante do rei, e ainda que seja contra a lei, eu vou me apresentar. Se eu tiver que morrer, morrerei. O primeiro discurso dela, estava com medo de morrer. O segundo, ela falou assim: eu não estou nem aí, porque agora eu entendi a minha missão. Jesus, na plenitude do Espírito Santo, Ele disse assim: eu estou aqui para cumprir uma missão. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para te usar aí no seu raio de influência, aonde você está, no trabalho, na célula, na família, no meio dos teus amigos. Não negue fazer aquilo que Deus destinou você para fazer, mas isso é possível se você entender que você deseja ser cheio do Espírito Santo para transbordar, para abençoar. Aí vem aquele texto que você já conhece. No último dia da festa, teve o início, ele se negou aí, falou: agora eu não vou porque não é meu tempo. Aí no meio da festa, ele começou a pregar na sinagoga. E no último dia da festa, deixa eu dar um detalhe para você do último dia da festa. E a Bíblia diz que é o último dia e o mais, está na sua Bíblia, e o mais importante. O que acontecia no último dia da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa do Sucote? Acontecia a marcha dos sacerdotes, que ia ao tanque de Siloé, enchiam vasilhas de prata de água e derramavam no altar. Havia acompanhamento musical, por isso que o Rafa está aqui. Durante a recitação da recitação dos Salmos 113 a 118, ralei: o Senhor salva-nos, pedimos. Ó Senhor, nos salva, bendito é o que vem em nome do Senhor. No 7º dia, no Hossana Rabá, que era considerado o dia da grande salvação. Então, nesse momento desse memorial, em que eles estavam com essas vasilhas de água levando ao tanque de Siloé, foi nesse momento que era o último dia da festa. Quantos dias tinham a festa? Aí a Bíblia vai dizer: no último dia da festa, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a quem? A mim, e beba. Você entendeu? Que ele não tinha que falar isso na metade da festa. Ele não poderia dizer isso no início da festa. Ele não poderia ter dito isso em outro momento, quando a lógica dos amigos e das pessoas que se importavam com ele diziam: vai para lá para você ser reconhecido. Tinha que ser no último dia da festa, onde ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois do seu, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que eu acho interessante é que ele faz essa comparação ao Espírito Santo. Ele estava dizendo: o Espírito que me guia, guiará vocês. Para que vocês sejam guiados por esse Espírito,
para que vocês transbordem, para que vocês entendam o sentido da vida de vocês, vocês precisam vir na fonte, e essa fonte sou eu. Eu sou a salvação. E ele falou isso no exato momento que ele estava lendo o Salmo, o grande dia da salvação. Ele disse: eu sou essa salvação, vocês precisam recorrer a mim. E ele ainda diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui vai o meu último ponto, e eu já encerro. Para você que deseja ser cheio do Espírito, precisa ter sede pelo Espírito Santo. Ele vai dizer do seu interior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é composto de corpo, alma e espírito. O que é o corpo? É o que você está vendo seu irmão aí. Esse cara bonito, essa pessoa aí, cheirosa. É ele. Uns mais cabeludos, outros carecas, outros já estão com um bemol, outros estão caminhando para isso, não sei. É a carcaça que um dia vai para a terra. Esse é o corpo. Tem a alma. Onde está o quê? A tua vontade. Você está lá na pelada, no futebol, o camarada vem, principalmente quando o cara é muito rápido assim na pelada, né? Assim, muito igual o Messi. Eu falo do Messi, irmãos, não me leve a mal não, é porque a gente se parece muito no futebol. Então, quando o cara é muito rápido, o cara vem te dar aquela entrada por trás assim, você fica... Aí vem assim, aquela vontade de dizer que Deus te abençoe. Não dá uma vontade de falar isso? Aí a alma gritando. A alma está ali querendo abençoar o irmão. Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Dá vontade, não dá? Aí tem que ter o quê? O Espírito. Aí está aqui, ó, os três brigando. Aí o que aconteceu? Você já sabe. Lá no Éden, vamos voltar. O que aconteceu lá no Éden? O homem pecou. E houve o quê? Uma morte. Houve o quê? Uma separação. O que morreu? O espírito. Aí o espírito morreu, não tem mais conexão. E quem ficou mandando? Quem ficou mandando? Aqui no meio. A alma. Ela sentou na cadeira e falou: sou eu que mando aqui. Agora sou eu. Aí um texto para você ruminar na sua casa, 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 24, vai dizer que os santifique o corpo, a alma e o espírito. Então o espírito precisa dominar essa alma que às vezes grita, que às vezes quer se irar, que às vezes no trânsito passa aqueles motoqueiros que eles acham que eles são ambulância, e você fica às vezes tentado a abençoar. E irmãos, vamos abrir aqui um parênteses. Tem gente que no trânsito não é nem o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo. É um negócio assim, a pessoa fica transformada. É a alma falando. E o espírito precisa o quê? Dominar. E por isso que ele fala: santifique o corpo, a alma e o espírito, porque o espírito precisa dominar a alma. Aí você vai entender quando Jesus diz: os adoradores o adoram em quê? Porque a conexão do homem com Deus é o que? O espírito do homem com o espírito de Deus. Você está entendendo agora? Então, o que está acontecendo aqui? O espírito precisa dominar. E ele vai dizer: do seu interior fluirão rios de água viva. É o espírito que precisa estar cheio para poder dominar a alma e o corpo. Aí ele vai dizer no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, querido, eu quero dizer para você, você que deseja ser cheio de Deus, você que deseja entender o norte que Deus tem para a sua vida, para a sua família, você homem, você mulher, líder da sua casa, você precisa entender o direcionamento que Deus tem para você. Você precisa estar atento à voz do Espírito.
E Deus te trouxe aqui essa noite para encher o teu coração, para encher a tua vida. E Jesus no último dia da festa diz: do seu interior fluirão, porque vai começar aqui de dentro. A revolução que vai começar lá no teu trabalho, a revolução que vai repercutir na sua vida, ela começa dentro de você, através do Espírito Santo. E ele ainda diz: se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, se vocês pedirem a Ele o Espírito Santo. E qual é o caminho para isso? Qual é o caminho para isso? Quebrantamento. Quebrantamento. Se você estiver quebrantado, Deus virá sobre a sua vida. E você será cheio para cumprir um propósito: abençoar. Quantos desejam isso sobre a sua vida? Fique de pé em nome de Jesus.